Agora, já entrando na parte do conteúdo, né, antes de entrar necessariamente no capítulo 2, né, logo no comecinho do livro, ele vai trazer pra gente, depois ele traz também, salvo engano, quando ele abre a parte sobre a intenção de ruptura, né, algumas distinções que por vezes passam batidas entre nós, né, que é o serviço social tradicional, o serviço social clássico, o serviço social crítico, serviço social radical, serviço social alternativo, serviço social dialético, né? E aí, já por conta do movimento de reconceituação e por conta da negação dessa ideia de serviço, né, que tem uma remissão muito de ajuda, algumas correntes sugeriram, né, o termo trabalho social, que tem sido adotado em grande parte da América Latina, né, em grande parte do mundo também, né, que teria aí um caráter mais vinculado à ideia de trabalho, né, e não de ajuda. Enfim, por que eu estou destacando isso? Né? Porque parece que são sinônimos, mas não são. Serviço social tradicional e serviço social clássico têm as suas semelhanças. A gente vai ver no próximo slide. Mas serviço social crítico, radical, alternativo, dialético, né, tem mais diferenças do que semelhanças. Né? E aí o Zé Paulo, né, ele escreve: gente, isso daí para mim é secundário, não vou entrar nessa discussão. Né? Ele fala isso, né? Ele escreve isso. Né? E o serviço social brasileiro acabou por adotar também essa perspectiva. Tanto que não trocou o nome para trabalho social, né? Não trocou o nome para serviço social crítico. Né? Mantém a ideia de serviço social. Porque aí a categoria contradição é fundamental para poder a gente entender por que não faria muita diferença trocar o nome. Agora, embora o nome da profissão permaneça o mesmo da sua origem, apesar de toda a problemática que ele carrega, existe uma direção para esse serviço social. E aí surge a ideia do projeto ético-político na década de 90. Né? O projeto ético-político é uma direção, né, uma forma política e teórica, ideológica, de compreender o serviço social. Né? Que aí é diferente de todas as outras formas que estão colocadas anteriormente, né? Dessa ideia tradicional, clássico, crítico, radical, alternativo, dialético e afins. Para vocês entenderem, né, sobre serviço social alternativo, por exemplo, sugiro a leitura do livro Renovação e Conservadorismo. Né? O próprio Zé Paulo também indica isso, né, numa nota de rodapé. Não lembro agora em que momento que ele faz essa indicação. Mas é interessante porque mostra uma ideia muito unilateral do que é o serviço social. Né? A ideia de que o serviço social... Né? Mostra também a ideia do ecletismo, né? De como que o serviço social, durante a reconceituação, ele se aproxima do marxismo por via do Althusser e acaba tendo uma compreensão de negar o caráter contraditório do Estado, né? E aí acaba por negar possibilidade de disputa dentro do Estado, ainda que em última instância, né, o Estado esteja a serviço da classe dominante, né? Mas a ideia de serviço social alternativo seria essa, né? De sair da estrutura do Estado e criar ali uma alternativa vinculada à classe trabalhadora, fundamentalmente e somente a ela, como se você não tivesse entre uma mediação de interesses antagônicos, né, conforme a gente viu no livro Relações Sociais e Serviço Social da Marilda. Né? Aí, serviço social crítico e dialético se aproximam mais um pouco, mais ou menos ali do que a gente chama hoje de projeto ético-político, né? E a ideia de serviço social radical, né, é uma perspectiva muito situada ali na década de 90, lá nos Estados Unidos, e hoje, né, tá um pouco mais na Inglaterra, né, e salvo engano também na África do Sul, salvo engano, que é, né, essa forma também do serviço social se aproximar do marxismo, só que nesses países, e aí acabou sendo atribuído essa nomenclatura. Né? Mas isso aqui é uma discussão que o Zé Paulo vai chamar de secundária.
Mas o que é interessante para a gente é saber essa distinção entre serviço social tradicional e serviço social clássico, né? Se é que há muita distinção, né? E o que é fundamental para a gente poder entender. Mas lá no slide 8 tem a seguinte frase: creio que é necessário distinguir claramente serviço social clássico de serviço social tradicional. Serviço social clássico denota o exercício profissional tal como foi postulado pelos agentes profissionais que se dedicaram a um mínimo de sistematização, constituindo de fato as fontes do serviço social. Mary Richmond é o exemplo mais típico. Por serviço social tradicional, deve entender-se a prática empirista, reiterativa, paliativa e burocratizada que os agentes realizavam e realizam efetivamente na América Latina. Evidentemente, há um nexo essencial entre ambos. Paramentra-os uma ética liberal burguesa e sua teleologia consiste na correção, numa ótica claramente funcionalista, de resultantes psicossociais considerados negativos ou indesejáveis sobre o substrato de uma concepção aberta ou velada, idealista e ou mecanicista da dinâmica social, sempre pressuposta a ordenação capitalista da vida como um dado factual ineliminável. Né? Então, o capitalismo não pode ser eliminado, você precisa, né, ser ali corrigido, os aspectos negativos e indesejáveis, né, precisam ser corrigidos para você ter ali uma integração dentro dessa ordem que está posta, que é ineliminável, né? Não tem como mudar. Esse é o ponto de partida do serviço social, tanto tradicional quanto clássico. A diferença básica entre os dois está entre um que é sistematizado, e aí a gente vai fazer essa remissão ao serviço social dos Estados Unidos, fundamentalmente, né? E esse que é, né, algo mais, entre aspas, né, na prática, pela prática, que envolve aí reiteração, burocratização, uma perspectiva muito paliativa, um exercício muito pontual, sem uma sistematização de uma proposta, né? Sem uma proposta, sem uma finalidade técnica, né? Não que não tenha ali uma finalidade política ou ideológica, né? Mas sem uma aparência técnica, né? E também não que o técnico esteja isento de político na dimensão política e da dimensão ideológica, não se trata disso, mas se trata aí dessa diferença entre esses dois serviços sociais. O que é importante para a gente entender aqui, né, dentro do livro do José Paulo Neto, que ele vai estar falando a todo momento desse serviço social tradicional, a todo momento ele vai colocar isso entre aspas, inclusive o tradicional aparece entre aspas, e aí por que aparece entre aspas? Porque ele considera, né, essa uma discussão secundária, né, o, o tradicional, o crítico, dialético, radical, enfim, ele considera isso secundário, né, mas que ele julga importante colocar, né, que há uma distinção em termos de direção, né, de projeto para a profissão. Então, por isso que ele vai colocar isso. Esse trecho que a gente está lendo não está no livro que a gente está discutindo, né? Está se propondo a discutir hoje. Esse trecho ele está ali, ele cita só essa parte que eu coloquei em negrito numa nota de rodapé, salvo engano. Isso mesmo, na nota de rodapé 5, lá bem no comecinho, páginas 117, 118. Né? Mas o trecho todo ele foi tirado de um texto que eu super indico para vocês, que é a Crítica Conservadora à Reconceituação, que ele escreve lá em 81, né, salvo engano, na edição número 3 da revista Serviço Social e Sociedade. Salvo engano. É um texto muito bom,
Aqui, gente, é uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Para vocês terem uma ideia de algumas coisas que a gente repete muito no nosso dia a dia, né? Que aí eu lendo o, o livro, né? Relendo o livro, eu acabei por lembrar, assim, né? Que ele vai citar, se eu não me engano, lá na parte da reatualização do conservadorismo também, essa ideia do serviço social cibernético, né? Curioso isso, né? Eu não lembrava dessa leitura anterior, né? Me atentei mais agora, mas eu estou fazendo questão de trazer para vocês, articulando isso junto com o serviço social médico, serviço social penitenciário, serviço social previdenciário, serviço social, enfim, a gente vai colocando aí, né, como se a nossa profissão não fosse a mesma, né? Como se em cada campo, em cada espaço socioocupacional, a gente se transformasse numa outra profissão, né? E aí teria essa ideia de serviço social médico na saúde, né? O serviço social penitenciário no sistema prisional, o serviço social previdenciário, né? Lá na Previdência Social, né? E aí algo muito curioso da época, né? Essa ideia de serviço social cibernético, né? E o que era esse serviço social cibernético? Nada mais era, né, do que o uso de recursos tecnológicos que estavam em processo de desenvolvimento na época pelo serviço social, né? Então a gente tinha, provavelmente, né, com certeza, um trabalho muito manual, né, muito do uso daqueles cadernos, enfim, que é algo que a gente usa até hoje, né? E aí começa a ter a introdução de tecnologias, e aí a galera já querendo chamar isso de serviço social cibernético. Fiz questão de destacar isso, porque isso tem uma lógica por detrás, né? Uma lógica vinculado, né, a essa ideia tradicional do serviço social, né, de conceber a profissão de uma maneira particularista e fragmentada, né? O José Paulo Neto vai criticar isso também, novamente fazendo alusão aqui ao texto Transformações Societárias e Serviço Social, quando ele vai falar das especializações que vão surgir nesse período histórico aí, que de fato a gente está vivenciando isso, né? Cada vez mais a defesa aí por especializações, não que isso não seja importante, mas a gente poder entender que ainda que a gente esteja situado, né, num espaço socioocupacional da assistência, no espaço socioocupacional da saúde mental, e eu vou fazer questão de bater na tecla da saúde mental, porque isso é algo gritante nesse espaço, porque a gente vê uma defesa muito grande pela apropriação do serviço social de teorias psicologizantes. Não, gente, a gente continua sendo serviço social com o mesmo objeto de trabalho, tá? Independente se a gente atua na saúde, independente se a gente atua na assistência, independente se a gente atua, né, na previdência. O nosso objeto continua sendo o mesmo, né? As expressões da questão social, evidentemente, dentro da direção que a gente está propondo. Então, quando a gente traz essas discussões, essas divisões, tenha esse cuidado para não fragmentar a profissão, para não particularizar de uma maneira descolada da sua universalidade, né, da sua ideia, né, enquanto profissão. É evidente, né, você deve estar se perguntando, pô, João, então quer dizer que eu estou na assistência, não tenho que estudar nada da assistência? Estou na saúde, não tenho que estudar nada da saúde? Não, você tem que estudar, mas você tem que lembrar que o seu objeto de trabalho é o mesmo, tá? Ele não muda. Agora, tem ali uma particularidade, né? Se tu tá na saúde, se tu tá no hospital, né? Tu tem uma particularidade de estar tá lidando ali com uma pessoa que está em processo de sofrimento físico, né? Biológico, neurológico, enfim, né? E que esse sofrimento vai agravar ou não determinadas expressões da questão social. Ponto. A saúde mental, a mesma coisa. Na assistência, né? Aí na assistência fundamentalmente a gente vai estar falando o quê, né? É mais gritante ainda, porque são as expressões da questão social mesmo, é a violência, né? É a violação de direitos, é a pobreza, é a fome, agora gritando, inclusive, né? Então, assim, nosso objeto ainda é o mesmo, tá? Então, só tem esse cuidado, enfim.